Olha o tamanho das pessoas ao lado de Moisés. Olha o tamanho de Moisés, a escultura do Michelangelo, né? Veja se o Moisés não era um Nefilim. Isso que ele tá sentado, hein? Olha o chifre de Moisés. Moisés chifrudo. Olha o chifre do Nefilim Moisés. No livro de Jassar, tá escrito lá sobre Moisés ter chifre, tá, gente? Depois que Moisés desce do Monte Sinai, sai fogo do chifre de Moisés. Eles começam a falar do evangelho, pessoal. Isso que vocês têm que entender. Eu vou mostrar uns versículos pra vocês, tá? Quando as pessoas começam a falar do evangelho, da pessoa pode ver, eu tô na luz de vela, né? Porque você vai ter problemas, cara. Você vai ter problemas. Nada que não dê pra resolver, tá, pessoal? Mas muitas pessoas não querem passar pelos problemas que o Jeová, né, o Deus de Israel, vai trazer pra sua vida. As pessoas. Tem até um versículo que fala sobre os espinhos que sufocam, né, a palavra, né? São sementes, são pessoas que caem, né, no meio dos espinhos e o espinho sufoca essas pessoas. Qualquer hora eu vou trazer esse versículo pra vocês, tá, pessoal? Eles não querem passar pelas dificuldades da vida. É interessante esse versículo. O dia que eu voltar a luz aqui, eu vou mostrar pra vocês o espinho que sufoca a palavra, né? Muitos falam a verdade, mas aí começa a vir as consequências, eles voltam atrás, tá, pessoal? O próprio Jeová, Javé e o de Revavirê, Deus de Israel, causa o problema pra você correr atrás dele na religião, gente. Então é o próprio demônio que joga desgraça na sua vida pra você ir no templo dele pedir pra ele te curar, te salvar. Vou mostrar aqui também que o demônio usa o templo religioso para sugar a energia dos cristãos, entendeu? É os cristãos que dá poder para esse demônio fazer o que quer. O primeiro lugar que o demônio leva o Senhor Jesus é no alto do pináculo do templo, na casa dele. O Pai de Jesus, o Deus verdadeiro, não habita em templos feitos por mãos de homens. Jeová habita. Por isso que as pessoas que ficam dentro do templo religioso ficam com sono, porque o diabo tá sugando elas. Outras pessoas, o diabo entra no corpo, os demônios entram no corpo das pessoas, as pessoas começam a falar labachúria, labacanta, labareda, labarachaia. E o demônio tá dentro do corpo dessas pessoas. Pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, nós que graças ao Pai conhecemos o Pai das Luzes e sabemos também as coisas que acontecem nesse mundo, porque hoje a gente tem o conhecimento da verdade, né? Que o mestre disse que nada de oculto que não haja de ser revelado. Então, para nós foi revelado, né? Tava vendo agora umas reportagens de fora, né? Que, não sei se é na Venezuela, num lugar aí tá tendo terremoto, já tá de 10 mil a 100 mil mortos. Uma grande quantidade de mortandade através de terremotos. E nós sabemos que quem causa esses terremotos são as tecnologias que os donos do mundo usam, né? Porque eles são podres de ricos, eles têm todas as riquezas que esse demônio dá pra eles, então eles têm que pagar essas riquezas que eles ganham aí, tá? Eles têm que pagar com holocaustos, com sacrifícios humanos. Então todas essas mortandades, essas catástrofes que acontecem nessa terra, tudo que acontece aqui nesse mundo, vem do demônio Deus de Israel, desse capeta vigarista, que usa dos filhos deles, dos donos desse mundo, com suas tecnologias, pra causar todas as grandes mortandades que acontecem. E hoje tô vendo uma grande mortandade aí, né? Tá de 10 a 100 mil pessoas num terremoto que deu lá num país aí, que eu vou saber qual é o país direitinho, eu vou passar pra vocês aqui daqui a pouco. Naquela época lá, como ele tinha o poderzão, o império da morte, ele fazia a terra abrir um buraco e engolir uma nação inteira, como está escrito no número 16, né? Ele fez dilúvio, ele abriu o mar vermelho, matou todo mundo de Faraó lá, né? Ele destruiu toda a Sodoma e Gomorra, matou milhões de pessoas que moravam naquela cidade, esse demônio de Jeová. Ele fez o sol parar no livro de Josué, que lá teve grandes calores que muitas pessoas morreram, né? Sem contar as mortandades que os filhos desse demônio estavam matando os povos à espada, né? Que ali fala que caiu pedras do céu, que morreu mais gente das pedradas que caíram de cima do céu que esse demônio de Jeová causou e jogou, do que dos próprios filhos deles matando as pessoas à espada na terra. Ali diz no livro de Josué, eu li tudo isso aí. Então, naquela época, esse demônio de Jeová tinha o poder, ele próprio fazia acontecer. Hoje, como ele não tem mais, ele é aniquilado pelo mestre, ele não pode mais fazer isso ele próprio. Então, hoje ele usa da ciência e da tecnologia. E eles estão causando essas grandes mortandades que a gente vê acontecendo no mundo inteiro, né? Inclusive no Brasil, já teve aqui no Rio Grande do Sul, né? Uma grande mortandade lá, que morreu milhões de pessoas lá. Cara, mais de 10 mil mortos lá na Venezuela, a questão do terremoto. E as pessoas, né, as pessoas do mundo, os servos de Jeová, os cegos, eles acham que isso aí não, é natureza, é da natureza. É Deus que tá permitindo, de fato é Deus que tá permitindo mesmo, esse demônio, é ele que permite, é ele que faz. Você dá essa desgraça desse demônio de Jeová, é ele que faz isso aí, que mata milhões de pessoas com tecnologias. Hoje esse demônio de Jeová usa dos filhos deles pra usar as tecnologias pra continuar a mortandade, os holocaustos, o sacrifício humano pra esse demônio. Essa fazenda aqui, cara, é criada exatamente pra isso, entendeu? É criada exatamente pra isso. Ou seja, te mantém, eles fizeram essa cadeia de grade invisível aqui que é exatamente pra isso, entendeu? Ou seja, pra poder abater. É a mesma coisa se você tem um galinheiro onde você vai precisar se alimentar das galinhas. Você vai sempre lá no galinheiro, se você tiver, né, com vontade de comer uma carne de frango, né, você vai lá no galinheiro, pega uma e abate, mata ela.